Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Um abraço carinhoso a você que está aí, né, sintonizado com essa mensagem, né, a palavra de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com você, eu disse compartilhar, amém, amados? Porque o mestre é o Espírito Santo, aleluia, que está conosco, amém? Colossenses capítulo 3, uma palavra que realmente é muito forte, muito objetiva, direta, né? Sem ter muito o que se pensar, a não ser crer. Ela começa dizendo assim, aleluias, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que coisa! Glória a Deus, aleluias. E fé é crer literalmente na palavra de Deus. O que é não ter fé? É fazer rodeio, é mudar o sentido, né? É buscar um outro tipo, né, de revelação. A palavra, ela é aquilo que ela é, e sem rodeio. Basta ouvir, basta entender e basta obedecer. Agora veja bem, algumas coisas aqui são muito importantes para a gente dar uma refletida, uma meditada. Em primeiro lugar, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, esse ser, amado, ele nos leva a pensar, porque ele está falando, né, nessa hipótese de alguém que realmente, né, foi ressuscitado juntamente com Cristo. Aleluia! Quer dizer, é uma nova vida, uma nova criatura. E a gente lembra 2 Coríntios 5,17, que aquele que agora está em Cristo, está ligado em Cristo. Aleluia! Ele é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, é para essa pessoa que está falando. Eu queria, nisto, né, ir lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 5, onde diz que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Essa palavra ela é muito interessante, ela é realmente um divisor, onde traz uma clareza muito grande, né? Eliminando algumas coisas, né, em nosso meio e indo direto à situação, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito, este não pode entrar no reino de Deus. E é por isso que Paulo faz essa colocação, se, aleluia, se ressuscitastes, aleluia, juntamente com Cristo. Tem que haver uma definição real em nossa vida, e não mais ou menos. Agora, tratando disso, eu quero entrar nisso aqui. Nascer da água e do Espírito. Há um grande problema em nosso meio com relação ao batismo.
Porque na maioria das pessoas, batismo significa você entender o Evangelho e se submeter ao ritual do batismo, né? A gente vê que João já fazia isso. Agora, João já dá uma dica de uma realidade que iria acontecer. Algo muito maior do que o batismo propriamente, a lavagem, da purificação. Que seria realmente a entrada no reino de Deus, pela presença do Espírito Santo em nós. A gente sabe disso. Aleluia. Pedro lhe diz o quê? Como resposta àquelas pessoas que vieram me perguntar sobre a salvação. Ele disse, em primeiro lugar, arrependei-vos. Segundo, sejam batizados para a remissão dos pecados. Purificação. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Ou o dom da vida eterna. Porque o dom da vida eterna é a presença, literalmente, do Espírito Santo em nós. Veja, quando perguntam sobre o reino, Jesus disse, olha, se alguém disser está lá ou está acolá, não vai. Porque o reino de Deus não virá com visível aparência. Porque ele estará dentro de vós. E o que é isso? Senão a presença do próprio Deus, do próprio reino em nós através do Espírito Santo. E faremos nele morada. Glória a Deus. Então veja bem, amado, tudo isso é muito importante. Agora, a explicação de Pedro é o completo dessa obra que vai acontecer. Nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Então, João diz o quê? Eu vos batizo com água para a remissão de vossos pecados, que é o nosso batismo hoje. Nós batizamos nisso. Não é? O nosso batismo, a igreja, é o batismo de João, de purificação, pelo arrependimento. Sabe que termina aí? Não, Cristo diz, nascer da água e do Espírito. Pegando isso aí, vamos ver. Jesus, ele fica 3 anos com seus discípulos, ele os prepara da palavra de Deus, né, dando conhecimento, entendimento. Imagina isso, que maravilha. Né? Mas, aleluias, quando ele vai embora, ele dá uma ordem. Quer dizer, ainda falta algo. É isso? Então, faça o seguinte, vocês fiquem em Jerusalém. Né? E quando acontecer o dia de Pentecostes, virá então a promessa que é o Espírito Santo. A promessa que Deus de Abraão, na aliança com Abraão, Deus já determinou, né? Ela tinha que acontecer. Aleluia, Cristo vivendo em nós, a esperança da glória. Aleluia, então, o que acontece? Eles ficam ali 10 dias orando e buscando e esperando a promessa. Aleluia. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não há duas maneiras de acontecer. Quando você recebe a promessa, o Espírito Santo, Deus habitando em você e você passando a ser templo do Espírito Santo, quando você recebe Deus, você recebe também poder, fogo, poder de Deus na tua vida. Aleluia! Então aí se concretiza. 3:5, João 3:5, é necessário nascer da água e nascer do Espírito para entrar no reino. Glória a Deus. Então, em Atos 2, ali está escrito, estava ali aguardando e ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso. E toda a casa onde eles estavam, o cenáculo, foi cheio da presença de Deus. Cheios do poder de Deus, da glória de Deus. E viu-se então, sobre cada um deles, descer como línguas de fogo sobre eles. E todos foram cheios
do Espírito Santo. Houve uma manifestação. Glória a Deus, uma experiência eterna na vida de cada um deles. Agora, eles sabem, pela manifestação do Espírito Santo, neles, que de fato a promessa se cumpriu. E eles entraram no reino de Deus. Agora passam a ser cidadão do reino, membros do reino de Deus, porque entraram no reino. Antes, aleluias, o reino entrou neles, agora eles entraram no reino. Glória a Deus. Então houve grande alegria, e falavam em línguas, e profetizavam. Sempre que existir essa experiência, vai haver uma reação nossa, de muita alegria, de paz e de vida. Glória a Deus. Eu quero findar isso. Se é que fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Aleluia. Essa é a palavra. Aleluia. Veja bem, quando Paulo chega e vai em Efésios, ele encontra pessoas em Efésios, cristãos, seguidores de Cristo, e se apresenta então como igreja. Então Paulo, veja como Paulo, eu digo que toda a palavra de Deus fala sobre isso, desde João Batista já aponta para isso, sobre a questão de receber a vida eterna, o Espírito Santo, a presença de Deus em nós, o reino de Deus em nós. Então ele já faz uma pergunta. Eu creio que, quem sabe, Deus o revelou. Vocês já receberam o Espírito Santo? Essa é a pergunta para eles. Qual é a resposta deles? A gente nem sabe o que é isso. Espírito Santo. E aí então, Paulo vê que não houve esse ensino. A gente vê que já naquela época já faltava isso. Então, o que aconteceu? Ele explicou para eles a respeito da promessa. Deus de Abraão. E o que é vital que aconteça isso. E tanto que ele disse, esperar em Jerusalém. Então, ali eles entenderam então, sobre essa questão do Espírito Santo, do reino de Deus. Então, Paulo orou por eles, e eles então receberam o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Filipe também foi lá e pregou o Evangelho e os batizou. Ainda faltava uma coisa ainda. Então Pedro e João foram lá e falaram a respeito do Espírito Santo. Aí sim, então, eles receberam o Espírito Santo. E como lá em Pentecostes houve um grande alarido também. Lá em Cornélios também, enquanto Pedro pregava, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E falavam em língua, e salmodiavam, e profetizavam. E ali houve então uma reação espiritual. Glória a Deus. Aqui está a palavra. Se realmente fosses ressuscitados em Cristo Jesus. Você pode ler depois o restante. Vou ficar por aqui. A mensagem, se abordar tudo, é muito longa, é pequena na letra, mas muita coisa para se falar aqui, Mas você vai ler o resto e vai ver ali que a partir então de uma nova criatura, de entrar no reino de Deus, você passa a pensar das coisas do alto e não daqui, Quer dizer, todo o teu ser agora ele faz parte do reino, ele entrou no reino, o reino está em você. Então você começa agora a vivenciar essa nova realidade. É uma diferença muito grande. Amém, amados? E hoje se vê multidões que são batizados nas águas, porque há uma facilidade muito grande nisso. E fica somente nisso. Recebe perdão, a purificação, mas não recebe o principal, que é o dom da vida eterna. Glórias a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você não teve essa experiência ainda, leia João 14 e João 16. Aleluia. E leia também Romanos capítulo 8,
principalmente. Amém? Mas pode ler o 6, 7, 8. Mas principalmente o 8. Amém? E seja enriquecido e tenha um entendimento muito maior. Uma das coisas lindas e maravilhosas é que Paulo ele diz assim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, aleluia, está em vós. Ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Pense sobre isso, querido. Você que é pastor, você que é líder, né? Que isso é necessário acontecer. Não adianta, aleluia, ficar brincando de cristianismo. Aleluia. Cristo, ele declara lá em João capítulo 3, versículo 5, que aquele que não nasceu da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na bênção, fica na paz. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Telefone para contato 984813831. Aleluia! Jesus, ele te ama.